47. Tchef Primitive capítulo 451. Ela vai te ferir autor. Grande monstro branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Clop 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 clop. Uma série de cascos estridentes soou quando King Mu conduziu um cavalo marrom. Seguindo as instruções de Subai, ele prendeu o cavalo marrom com rédeas e o prendeu na frente da carruagem. Depois, ele verificou tudo várias vezes para garantir que estava bem consertado. Caso contrário, se algo se soltasse enquanto a carruagem estava em movimento, causaria problemas. Isso realmente parece uma carruagem puxada por cavalos agora, disse Subai satisfeita, mesmo que o cavalo que puxava a carruagem fosse na verdade um unicórnio. No entanto, sua aparência geral não era diferente da de um cavalo comum, e com uma estrutura tão grande, certamente puxaria a carruagem em uma velocidade maior. Xamã, deixe-me experimentar primeiro para garantir que não haja problemas antes de você montar, King Mu disse imediatamente. Ele não confiava muito naquela criatura, especialmente porque era a primeira vez que via uma carruagem assim. Além de um design ser estranho, também exigia uma fera para puxá-lo. Não importava como olhasse, ele se sentia um pouco preocupado e definitivamente não queria que o xamã fosse o primeiro a correr esse risco. Certo, tome cuidado. Quando você se sentar, segure as rédeas com cuidado, mantenha uma mão no chicote e então. Subai explicou cuidadosamente as precauções para ele. Afinal, as pessoas da era primitiva não sabiam o que eram carruagens puxadas por cavalos, e não sabiam sobre cavalos. Controlar uma carruagem puxada por cavalos certamente teria alguma dificuldade. Sem controle e técnicas adequados, pode facilmente reverter ou causar acidentes. Quando o cavalo se assustava, ele podia correr solto, bater em coisas ou até causar incidentes de pisoteio. Por isso Subai era tão meticuloso ao explicar as precauções e como controlar o cavalo. Ok, eu decorei. King Mu assentiu e caminhou em direção à carruagem com o chicote na mão. Sua expressão estava um pouco tensa, e a mão que segurava o chicote se intensificou. Sua expressão transmitia um senso de sacrifício heróico. King Mu ficou ao lado da carruagem, respirando fundo por um bom tempo antes de subir. Mas é preciso dizer que, sentado no meio da carruagem e olhando para frente sozinho, era bem diferente. Seguindo as instruções, ele segurou as rédeas firmemente e tocou suavemente as costas do cavalo com o chicote na mão. Relincho. 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 O cavalo marrom relinchou suavemente após ser tocado, balançou a cabeça e começou a se mover. À medida que o cavalo marrom continuava avançando, a carruagem de 4 rodas também começou a ser puxada lentamente. Rugido, ronco. Depois que a carruagem de 4 rodas foi puxada lentamente, ela produziu uma série de sons de madeira rolando. À medida que a velocidade do cavalo marrom aumentava gradualmente, o ritmo da carruagem de 4 rodas também se tornava mais rápido. Xamã, olhe. A carruagem está realmente se movendo! Exclamou Ying, ficando na ponta dos pés de empolgação. Ela estava vendo uma carruagem puxada por cavalos pela primeira vez. Essa também foi a primeira vez que ela viu uma estrutura sendo puxada por um animal. Tudo parecia maravilhoso para ela. Sim, parece que conseguimos fazer isso, disse Subai satisfeito. Foi bom ver o cavalo selvagem puxando obedientemente a carruagem para frente, embora tudo isso fosse graças à sua habilidade de domar. Caso contrário, domar esses cavalos selvagens teria levado um tempo desconhecido, provavelmente não menos que um mês. Cavalos selvagens na Terra já eram difíceis de domar, quanto mais os selvagens dessa era, além de terem um chifre crescendo na testa, tornando-os mortais. Gumo também ficou satisfeito ao ver que sua criação havia sido bem-sucedida. Ele observava a sua carruagem avançando continuamente com empolgação, dizendo repetidamente: funcionou, funcionou. O maior senso de realização de um carpinteiro era, sem dúvida, ver sua pesquisa alcançar grande sucesso. No entanto, o que intrigava era porque essa criatura chamada cavalo era tão dócil. Toda a sua constituição parecia tão grande, e sua aparência tão feroz, como uma besta feroz que não obedece. Mas agora parecia muito obediente, fazendo exatamente o que mandavam, o que era bastante estranho. Clop 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 clop. O cavalo marrom continuou puxando a carruagem para frente, virando para a esquerda e para a direita com facilidade sob o controle de King Mu. No entanto, a carruagem não estava muito rápida, mantendo um ritmo constante. King Mu, faça ela correr mais rápido,
Quero ver como é a carruagem na velocidade máxima dela. Subai chamou. Atualmente, a carruagem puxada pelo cavalo marrom não estava se movendo muito rápido, dificultando identificar possíveis problemas. Por exemplo, se o cavalo marrom corresse em alta velocidade, isso faria a carruagem atrás se desfazer ou se soltar do cavalo. Ou, em alta velocidade, a carruagem perderia o controle e colidiria com obstáculos. Tudo isso precisava ser testado em alta velocidade. Movimento constante não revelava esses perigos ocultos. Sim, King Mu respondeu imediatamente. No entanto, ele estava um pouco nervoso, apertando as rédeas com mais força, com o suor formando sua testa. Embora fosse um aprendiz de guerreiro, era a primeira vez que controlava uma carruagem puxada por cavalos, então ele estava compreensivelmente nervoso. Além disso, esse cavalo marrom não parecia uma criatura gentil e, com seu tamanho grande, devia ser capaz de correr bem rápido. Quem sabia se esse cavalo marrom, que agora parecia tão dócil, poderia fazer algo extremo no próximo momento. Apesar de suas muitas preocupações internas, ele seguiu as instruções e continuou chicoteando o cavalo marrom. Estalo. O som do chicote ecoou, e o cavalo marrom, sentindo a dor, correu ainda mais rápido. Clop 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 clop. O cavalo marrom puxava a carruagem, correndo em um ritmo muito rápido, mudando visivelmente de um passo constante para um progresso rápido. A carruagem marrom de cavalos corria extremamente rápido, avançando imprudentemente pela tribo, parecendo bastante feroz. King Mu claramente estava perdendo o controle, e a carruagem estava gradualmente se tornando incontrolável. A carruagem continuava circulando dentro da tribo, e King Mu não fazia ideia de como controlá-la. Sua expressão ficou preocupada, e ele suava muito. Xamã, o que eu devo fazer? King Mu estava sem saber o que fazer. Segure as rédeas firme, não solte, e tente fazê-la correr em minha direção. Subai gritou. Xamã, não, isso vai te machucar. King Mu recusou sem hesitar. Ele preferia se ferir a deixar o xamã se machucar. Estou dizendo para você fazer o que eu digo. Não vai me machucar, não se preocupe, disse Subai com firmeza. Se não acalmassem o cavalo, provavelmente causariam um acidente ainda maior, possivelmente colidindo com as casas de madeira. Eu entendo. King Mu escolheu confiar em Subai e teve que fazer o que o xamã mandou. T-Chef Primitive capítulo 452. Eu sou seu mestre Clack. Clack. Relincho, relincho. King Mu usou muita força para virar a carruagem e avançar contra Subai. O cavalo marrom que puxava a carruagem parecia ter enlouquecido, correndo em velocidade extremamente rápida. No entanto, um milagre aconteceu. À medida que se aproximava de Subai, sua velocidade começou a diminuir gradualmente. Seus olhos originalmente avermelhados lentamente voltaram ao preto, e sua velocidade mudou visivelmente de um galope selvagem para uma caminhada lenta. Subai inicialmente planejava usar sua habilidade de domar novamente, mas ao ver o cavalo marrom ficar dócil, ele retirou a habilidade. A princípio, ele achou que havia algum problema com a habilidade de domar que fez o cavalo enlouquecer de repente. No entanto, a julgar pelo modo como o cavalo marrom voltou ao seu estado normal após vê-lo, ele podia confirmar que não havia nenhum grande problema com a habilidade de domar. Só que esse cavalo marrom não parecia tão dócil nas mãos de outra pessoa, especialmente depois de ser chicoteado, o que enfureceu. Clac. Clac. O cavalo marrom puxou a carruagem até parar suavemente na frente de Subai, depois continuou balançando a cabeça. King Mu suspirou aliviado ao ver essa cena. Ele achava que algum grande incidente estava prestes a acontecer. Yan e os outros também suspiraram aliviados. Eles estavam preparados para matar o cavalo. Porque o cavalo de repente ficou louco e avançou contra o xamã, o que eles não podiam permitir que acontecesse. Xamã, você está bem? King Mu imediatamente desmontou da carruagem, percebendo de repente que suas costas estavam completamente cobertas de suor. Na verdade, não só as costas, mas também as palmas das mãos e a testa estavam cobertas de suor. Ele estava realmente nervoso. Estou bem. Vá descansar um pouco. Subai disse, notando seu rosto pálido. Era compreensível que a cena recente o tivesse assustado. No entanto, o que realmente o assustou provavelmente não foi o cavalo marrom enlouquecendo, mas sim Subai dizendo para ele direcionar o cavalo para si mesmo. Sim. King Mu sentiu. Xamã, por que esse cavalo de repente ficou tão feroz?
O que causou isso? Yanhua perguntou curiosa. Na floresta e ao retornar para a tribo, nenhum desses cavalos havia mostrado um lado tão feroz. O cavalo realmente feroz era o Garanhão Branco, mas ele não estava ali agora. Essa era uma égua, então o surto repentino dela foi estranho. Provavelmente foi a primeira vez que ela foi usada como ferramenta para puxar coisas, e depois foi chicoteada, então a dor a deixou louca. Subai adivinhou. Embora o cavalo tivesse enlouquecido, ela voltou ao estado original ao vê-lo, o que significava que só estava reagindo à dor. Xamã, o que devemos fazer? Sem usar o chicote, a carruagem não pode ir rápido, perguntou Yanhua. Embora a carruagem pudesse se mover sem o chicote, a velocidade era realmente muito lenta. Deixe eu tentar. Depois de algumas tentativas, pode funcionar, disse Subai. Ficou louco por causa de outra pessoa agora há pouco, e se ele tentasse em vez disso? Seria diferente. Xamã, isso é perigoso demais. Esse cavalo simplesmente enlouqueceu. Você não pode correr esse risco. Shallan imediatamente protestou. Qualquer coisa que pudesse ameaçar a segurança do xamã era algo que eles absolutamente não permitiriam perto dele. Você acabou de ver que esse cavalo ficou muito dócil ao se aproximar de mim, então ela não vai fazer nada comigo, disse Subai. Ele queria verificar se a carruagem precisava ser controlada por ele para evitar que o cavalo enlouquecesse. Se assim fosse, o progresso seria um pouco difícil, pois ele teria que treinar cada cavalo. Além disso, haveria tantos cavalos no futuro e inúmeras carruagens. Mas se algo acontecer, será terrível. Shallan ainda estava muito preocupado. A cena recente ainda estava vívida em sua mente. Se algo parecido acontecesse com o xamã a bordo, seria perigoso demais. Está tudo bem. Nada vai acontecer. Não esqueça, ainda tenho minha técnica do xamã. Subai sorriu. Ele podia afirmar firmemente que aquele cavalo definitivamente não o machucaria. Agora, ele precisava que ela se adaptasse a servir como força motriz da carruagem. Xamã, por favor, tenha cuidado, disse Shallan, preocupado. Yanhua piscou os olhos vermelhos e perguntou, Xamã, posso subir com você? Ela também estava um pouco preocupada. Nesse ponto, persuasão era inútil, então ela preferia ir na brincadeira. Tudo bem, só tome cuidado. Subai assentiu, achando difícil resistir ao ver seus olhos ansiosos. Passo, passo, passo. Subai pegou a mão de Yanhua e ajudou a embarcar na carruagem. O rosto da última ficou vermelho no instante em que sua mão foi segurada. Era a primeira vez que ela tinha a mão de perto. Quando tocada pela mão do xamã, sentiu seu coração acelerar. O que houve? Subai percebeu que ela tinha uma pausa estranha em sua ação. Não. Nada está errado. Estou bem. Yanhua balançou a cabeça rapidamente, abaixando a cabeça, sem ousar olhar para cima. Subai ergueu levemente as grossas sobrancelhas pretas e instruiu, então você precisa sentar firmemente. Sim, respondeu Yanhua seriamente. Snap. Subai segurou a videira com uma mão e chicoteou o cavalo marrom uma vez com o chicote na outra. Relincho, relincho. Claque. Claque. O cavalo marrom começou a correr, começando devagar e avançando para um ritmo acelerado. Tudo parecia muito natural. O cavalo marrom não mostrou sinais de enlouquecer. Ela corria firme, girando quando deveria, mudando quando deveria, obedecendo a cada comando. Xamã, por que ela se tornou tão obediente? Yanhua regalou os olhos vermelhos surpresa. Foi tão intenso com King Mu agora há pouco, como ela se tornou tão comportada agora. O contraste era grande demais. Porque eu sou seu mestre, claro que ele me escuta. Subai sorriu levemente. Se ela não o tivesse ouvido, a habilidade de domar não teria sido usada em vão. Isso é realmente incrível, mas e quando o xamã não está aqui? A carruagem não vai ser inútil então? Yanhua perguntou, confuso. Por hoje, vamos focar em treiná-la primeiro. Quando ela se acostumar com isso, podemos deixar outros tentar, disse Subai. Ele planejava treinar esses cavalos selvagens antes de colocá-los em prática. Caso contrário, se acidentes ocorressem depois, seria problemático. Entendo, Yanhua assentiu pensativa. Claque. Claque. Relincho, relincho. A carruagem continuou andando, circulando metade da tribo por um bom tempo antes de parar. A carruagem em movimento atraiu vários espectadores que não sabiam o que era aquilo. Todos estavam curiosos para saber que tipo de criatura era e o que ela estava puxando por trás dela.
Tchef Primitive capítulo 453. Depois de tanto tempo, quando Subai terminou de lidar com o cavalo, foi para a fazenda plantar as sementes de repolho. Ele também usou a habilidade de aceleração de crescimento em todas as sementes de repolho para fazê-las brotar mais rápido. Depois, ele voltou para a casa de cimento e começou a planejar os próximos empreendimentos. Agora que a tribo tinha balões de ar quente e carruagens puxadas por cavalos, vários aspectos do desenvolvimento iriam melhorar gradualmente. Xamã, esses cavalos realmente obedecerão? Yu Ying perguntou de repente. Ela ainda estava abalada pelo que acabara de acontecer, o que era realmente assustador. Se os cavalos continuassem se comportando como hoje, as pessoas que viajavam nas carruagens estariam em perigo. Todos eles vão se tornar obedientes aos poucos. Eles ainda precisam ser treinados por um tempo. Subai sorriu. Embora esses cavalos fossem naturalmente selvagens, ele já havia usado sua habilidade de domar neles, então não seriam muito difíceis de manusear. Eles eram apenas sensíveis à dor, por isso reagiam fortemente ao chicote. Eles só precisavam de tempo para se acostumar. Há muitos cavalos. Então, o xamã vai estar ocupado por um bom tempo. Yu Ying disse preocupado. Ela certamente não queria que o xamã se sobrecarregasse. O cavalo marrom começava a se acalmar, e quando King Mu tentou controlá-la novamente, ela não estava mais agitada. Em vez disso, ela se tornou excepcionalmente dócil e obediente, assim como quando Subai a manuseava. Depois de repetir isso muitas vezes com o mesmo resultado, mesmo quando Subai se afastou, o cavalo continuou bem comportado. Isso significava que o cavalo marrom havia sido completamente treinado, e a carruagem agora podia ser colocada em uso. Tudo bem, não vai demorar muito. Subai acenou de forma desdenhosa. A tribo do Dragão de Fogo não era pequena agora, e uma carruagem definitivamente não era suficiente. Eles haviam trazido 7 cavalos do campo de caça. Se todos esses cavalos fossem usados como carruagens, o número seria suficiente por enquanto, já que a tribo ainda estava abrindo muitas estradas. Todas as estradas de cimento dentro da tribo convergiam no portão principal, apesar de cruzarem de um lado para o outro. O ponto final de encontro sempre seria o portão principal. O portão principal da tribo do Dragão de Fogo não ficava mais voltado para o lado da floresta, mas havia sido alterado para o lado do rio. No entanto, a parede de madeira ali ainda não havia sido desmontada, então não era um portão propriamente dito. O trabalho real de desmontagem e a construção do portão principal teriam que esperar até depois da temporada de neve. Isso porque a tribo atualmente não tinha mão de obra suficiente. Além disso, as muralhas da cidade também precisavam ser construídas, e seria melhor construir o portão principal junto com as muralhas da cidade. Então, o trabalho no portão principal teve que ser adiado. Tudo tinha que esperar até que houvesse mais pessoas. Xamã, o que você está desenhando? Yu Ying perguntou. Subai balançou o lápis na mão e disse, estou desenhando carteiras de identidade. Cada um precisa ter sua própria prova de identidade. Na verdade, era um censo. Eles não sabiam exatamente quantas pessoas estavam na tribo ou a proporção de homens para mulheres. O objetivo de realizar um censo agora era para a gestão futura, pois haveria muitas ocasiões em que carteiras de identidade seriam necessárias. Como queriam desenvolver a tribo em uma cidade, carteiras de identidade eram necessárias. Todos na tribo precisavam de sua própria prova de identidade, o que facilitaria a gestão. Ao distribuir comida, fazer com que usem carteiras de identidade para recebê-las seria mais conveniente. Além disso, aqueles que tinham cartas de identidade primeiro seriam os membros originais da tribo do Dragão de Chama. Afinal, os membros originais sempre seriam os primeiros a receber os benefícios, já que ele precisava de pessoas em quem confiava para resolver certos assuntos primeiro. Carteira de identidade? O que é uma carteira de identidade? Yu Ying ficou intrigado com esse termo desconhecido. É algo que prova a sua identidade. No futuro, você vai precisar dele para entrar e sair da tribo, disse Subai seriamente. Algo que prove nossa identidade? Mas todos na tribo se conhecem. Isso não seria desnecessário? Yu Ying inclinou a cabeça. Será diferente no futuro. Esse documento de identidade vai te acompanhar para a vida toda. Todos na tribo devem ter um, disse Subai. Yu Ying assentiu com compreensão parcial e continuou perguntando, Xamã, o que estará escrito nesse cartão de identidade? Seu nome, um número de identidade e onde você mora, disse Subai suavemente.
O cartão de identidade basicamente incluía esses itens, além de uma foto. No entanto, como não tinham tecnologia fotográfica atualmente, isso não pôde ser implementado. Outro ponto era o endereço de emissão, que poderia ser simplesmente preenchido como residência atual de Subai. Isso não foi difícil. A parte mais desafiadora foram os nomes. A maioria das pessoas na tribo era analfabeta, com conhecimento apenas de alguns números. Portanto, realizar um censo seria complicado, pois precisavam de alguém alfabetizado para se registrar. Xamã, mas a maioria das pessoas não sabe ler. Como eles vão escrever seus nomes? Yuyin tinha a mesma preocupação. Eles não precisam escrever. Vamos registrar os nomes e números de identidade deles, disse Subai. Xamã, mas com tanta gente, o registro vai levar muito tempo, e você é o único que pode ler o nome de todo mundo. Yuyin disse hesitante. Eu sei, por isso preciso da sua ajuda. Subai sorriu suavemente. Essa era a razão pela qual ele não fazia um censo há tanto tempo, porque ele era a única pessoa verdadeiramente alfabetizada em toda a tribo. Se ele fosse fazer um censo, seria o único ocupado. Por isso ele vinha ensinando as meninas a ler durante esse período, quase 2 a 3 horas por dia. Todos os personagens que ele ensinava eram os mais básicos e frequentemente usados. Em apenas alguns meses, eles aprenderam muitos caracteres. As meninas também estavam ansiosas para aprender e estudavam personagens com dedicação fora da sala de aula. Atualmente, eles estavam no nível dos alunos do ensino fundamental na Terra. Eles podiam reconhecer a maioria dos personagens, desde que não fossem muito complexos. Mas não conhecemos tantos personagens, e o Ying de repente se sentiu pressionado. Era a primeira vez que suas habilidades de alfabetização seriam usadas desde que começaram a aprender, então inevitavelmente ficavam nervosos. Já chega. Os nomes das pessoas da tribo são bem simples, e muitos são até iguais. Os personagens que você aprendeu já são suficientes, disse Subai. Todos os dias, as meninas aprendiam 10 caracteres chineses. Inicialmente, eles aprenderam coisas muito simples como montanha, rio, lago, e assim por diante. Mais tarde, eles evoluíram para casos mais difíceis. Xamã, vou tentar o meu melhor. Eu definitivamente vou te ajudar, disse Yuing com sinceridade. Yuing estava disposto a tentar qualquer coisa que pudesse deixar o xamã menos cansado, especialmente porque eles já aprendiam caracteres há tanto tempo e deveriam usá-los. Chame o Alan que eu explico para vocês dois, instruiu Subai. Sim, Yuing assentiu e saiu do segundo andar. T-Chef Primitive capítulo 454. Vamos construir naves? Shallan ficou surpresa ao saber do censo. Ela sabia que não era uma tarefa simples. Havia tantas pessoas na tribo do Dragão de Fogo que levaria um bom tempo para realmente contar todas. Xamã, aproximadamente até quando isso precisa ser concluído? Shallan perguntou. Não se pressione demais. Vá devagar, só certifique-se de que esteja pronto antes da temporada de neve chegar. Subai disse suavemente. Ele também sabia que esse era um grande projeto que não podia ser apressado. Além disso, ele queria que os resultados estatísticos fossem precisos. Ok, então vou me preparar agora. Shallan disse. Não precisa pressa, peça para os carpinteiros fazerem as placas de identificação primeiro, depois façam o censo. Subai levantou a mão. A era primitiva não tinha a tecnologia de carteira de identidade da Terra que fosse a prova d'água, então só podiam usar tábuas de madeira como substitutos. Sim, Shallan assentiu. Ela já começava a ficar nervosa, pois essa carga de trabalho não era pequena e preocupava a importância da população da tribo. Tenho outra missão para você cumprir, que também é muito importante para a tribo. Subai disse solenemente. Ao ouvir isso, Shallan se endireitou e perguntou sinceramente, Xamã, qual missão? Assim que soube que havia uma missão para ela, sua expressão imediatamente ficou séria. Quero que você e a Ia peguem o balão de ar quente até o fim do rio. Subai disse palavra por palavra. Até o fim do rio? Xamã, tem algo no fim do rio? Shallan perguntou confuso. Quero que você veja se o fim disso é um oceano. Se for o oceano, então podemos produzir sal nós mesmos, explicou Subai. Sem esperar o retorno de King Yan e dos outros, ele já sabia que a tribo dos veados malhados forneceria muito pouco sal. Era até possível que não houvesse nenhum, o que aconteceria mais cedo ou mais tarde, então eles precisavam se preparar com antecedência.
Desde a última estação chuvosa, Subai observou que os animais do rio estavam se movendo na mesma direção, então ele supôs que esse poderia ser o padrão de migração deles. Se for o caso, o fim do rio deve ser o oceano. Com o oceano, produzir sal seria uma questão simples. Encontrar minas de sal em tribos primitivas seria muito demorado, então era mais simples obter diretamente do oceano. A fonte desse grande rio infinito provavelmente era o oceano, então só precisavam seguir o rio até seu fim. Oceano? Xamã, o que é um oceano? Shallan perguntou com uma expressão confusa e continuou: Xamã, podemos produzir sal nós mesmos? Ela nunca tinha visto o oceano, então não sabia o que era. Quando soube que encontrar o oceano era para produzir sal, ficou extremamente chocada por dentro. O oceano é ainda mais largo e infinito que o rio aqui. Quando você vê um lago que se estende até onde a vista alcança, onde não consegue ver seu fim, não importa como olhe, significa que você encontrou o oceano. Subai fez uma pausa e continuou: claro, enquanto tivermos o oceano, podemos produzir sal por conta própria. Na verdade, descrever o oceano como um lago não era muito preciso, já que nem mesmo 100 lagos poderiam se comparar ao oceano. Mas as meninas não sabiam o que era oceano, o máximo que tinham visto eram lagos e rios. Então, descrever dessa forma facilitou a compreensão deles. Eu entendo, Shallan começou a se sentir animado. Afinal, ela já tinha visto um lago antes, e aquele lago era enorme. Agora, ao ouvir que muitos lagos juntos não eram tão grandes quanto o oceano, além de a tribo precisar produzir sal por conta própria, ela ficou ainda mais animada. Ah, mais uma coisa, se você realmente não tiver certeza, dá para sentir o gosto da água ali. Se a água está salgada, então é o oceano, acrescentou Subai. Essa era a forma mais simples de saber. Nem todos suportavam o salgado do oceano. A água do oceano está salgada? Shallan estava aprendendo novos conhecimentos. Sim, só lembre de 2 pontos. Você não consegue ver a borda, não importa o quão longe olhe, e a água está salgada. Esse é o oceano. Subai assentiu. Shallan assentiu pesadamente e imediatamente disse: prometo que vou completar essa missão. Tenha muito cuidado ao partir. Agora você está mais familiarizado com operar o balão de ar quente, mas ainda assim não pode ser descuidado, alertou Subai. Shallan era excelente em aprender. Ela aprendeu a operar o balão de ar quente só depois de assistir algumas vezes. O motivo de Subai tê-la enviado para encontrar o oceano era em parte por isso, já que ela era uma aprendiz de guerreira e também sabia operar o balão de ar quente. Sua memória era excepcional, então essa missão era mais adequada para ela. Além disso, levar a Yair consigo significava que eles poderiam lidar com qualquer problema que surgisse. Por exemplo, se o balão de ar quente quebrasse de repente, ou ventos fortes começassem a soprar, ou se começasse a chover, a Yair poderia ajudar. Eu entendo, Xamã, não se preocupe. Shallan disse. Leve um pouco de carne preservado e remédios desta vez. Subai acrescentou. Os aprendizes de guerreiro ainda não haviam despertado seu poder totem, então, mesmo recebendo tábuas de osso de xamã, não podiam usá-las, então só podiam tomar remédios. Eles já haviam preparado uma grande quantidade de ervas para fazer remédios e, após algum tempo armazenadas, estavam prontas para serem usadas. Ok, Shallan assentiu em concordância e se afastou para encontrar a Yair. Passo, passo, passo. Subai observou sua figura se afastar, sorriu levemente e murmurou. Espero que ela traga boas notícias. Se o fim do rio era o oceano, era só um palpite dele. Quanto a se realmente era assim, ninguém sabia. Ninguém sabia como era o terreno da era primitiva. Xamã, será que realmente podemos encontrar o oceano? Ying perguntou de repente. Ela ouviu toda a conversa e também mostrou uma expressão surpresa. Tomara que, se nada inesperado acontecer, consigamos encontrá-lo. Subai sorriu. Por inesperado, ele não se referia a Shallan e os outros enfrentando problemas, mas sim que o terreno dessa era primitiva era imprevisível, o que não seria bom. Afinal, o terreno da Terra foi formado por movimentos crustais de longo prazo, enquanto a era primitiva foi completamente diferente. Xamã, como fazemos sal depois de encontrar o oceano? Ying perguntou de repente. Isso é mais complicado. Vamos precisar fazer mais balões de ar quente nessa época, e precisamos começar a construir navios. Subai sorriu. Se o oceano estivesse muito longe da tribo, eles precisariam transportar água do mar de volta para a tribo. Se esse tipo de transporte fosse necessário,
Navios seriam definitivamente necessários, mas essa era não tinha navios. Naves? Ewing inclinou a cabeça, confusa. Tchef Primitive capítulo 455, lavagem cerebral em uma floresta densa e primitiva. Um grupo de pessoas marchava grandiosamente pela vegetação. Liderando esse grupo estava King Yan, da tribo do Dragão de Chama. Eles já haviam concluído suas negociações no mercado do veado malhado e agora se preparavam para retornar à sua tribo. Além dos poucos guerreiros aprendizes e guerreiros totem originais, havia muitos outros seguindo atrás. Desta vez, mais de 300 pessoas vinham atrás deles, todas já transferidas no mercado de veados malhados. Depois de ouvir Shigu e outros falarem, todos quiseram visitar a tribo do Dragão de Fogo para ver se era realmente tão boa quanto descreveram. De qualquer forma, eles não eram proeminentes em suas tribos originais, não sendo nem guerreiros totem nem aprendizes de guerreiros. O motivo de terem vindo à tribo dos veados malhados desta vez era unicamente porque seguiam pessoas de suas tribos. Originalmente, esses membros da tribo não traziam pessoas comuns porque, primeiro, eram um fardo e não podiam ajudar muito, e segundo, precisariam de proteção durante a jornada para evitar ataques de bestas ferozes. Portanto, todos que foram para a tribo dos veados malhados eram guerreiros, enquanto essas pessoas os seguiam secretamente. Todos seguiram atrás dos guerreiros indo para a tribo dos veados malhados. Além de querer ver se conseguiam encontrar outras tribos adequadas pelo caminho, também queriam encontrar mais comida para encher o estômago. Isso porque a quantidade de comida que recebiam na tribo era muito pequena. As tribos operavam com o princípio de que apenas aqueles que trabalhavam tinham direito à alimentação. Como normalmente tinham pouco trabalho e sem trabalho, não tinham comida. Todos vocês precisam acompanhar e não se perder. King Yan gritou da frente. Ele nunca imaginou que tantas pessoas o seguiriam de volta para a tribo do Dragão de Chama. Inicialmente, ele achava que ter algumas dezenas de pessoas seria bom, mas inesperadamente, eram mais de 300. Esse número não era pequeno, era bastante substancial e poderia até ser considerado uma pequena tribo. Sim. Mais de 300 pessoas responderam em uníssono. Mesmo sem serem avisados, eles seguiam de perto, temendo serem abandonados no meio do caminho. Se fossem abandonados no meio do caminho, só teriam a morte esperando, porque a distância de volta à tribo dos veados malhados era considerável, e retornar às suas próprias tribos era ainda maior. Então, mesmo sem ser avisados, eles grudavam neles como sanguessugas, impossíveis de se livrar, custasse o que custasse. Eles os seguiam de perto, cochichando ocasionalmente entre si, cada um discutindo vários assuntos. Você acha que a tribo do Dragão de Fogo é realmente tão boa quanto dizem? Alguém na multidão perguntou. Quem sabe? Já o seguimos até aqui. Mesmo que não seja bom, o que podemos fazer? Respondeu outra pessoa. É verdade. Quando chegarmos à tribo do Dragão de Chama, seria longe demais voltar para nossas próprias tribos. Só espero que a tribo do Dragão de Fogo seja realmente tão boa quanto dizem. Outra pessoa esperava. Acho que não pode ser tão ruim. Afinal, a tribo deles produz itens tão bons. Acredito que a tribo deles deve ser boa. Afirmou outra pessoa com confiança. Também acho que o que você disse faz sentido. Você não ouviu? Quase todo mundo em sua tribo tem cerâmica, e todo mundo tem trabalho. Com trabalho, não vamos passar fome. Alguém concordou imediatamente. Isto é o mais importante. Ter trabalho é a maior segurança para nós. Eu não quero passar por aqueles dias de fome de novo. Alguém lembrou dos dias anteriores. Isso mesmo, encher nossos estômagos é a questão mais urgente. Se temos cerâmica ou não, isso pode ser discutido depois. Algumas pessoas já tinham essa mentalidade. Mesmo que não seja como eles descreveram, com 3 refeições por dia, pelo menos 2 refeições seriam boas. Alguém disse otimista. Eles achavam que o pior cenário seria não ter cerâmica e não fazer 3 refeições por dia, mas comer algo seria bom. De qualquer forma, retornar às suas próprias tribos seria igual, com no máximo uma refeição por dia. Então, se chegassem à tribo do Dragão de Fogo e descobrissem que foram enganados, não seria tão ruim, eles apenas estariam voltando ao estado anterior. Caminhando à frente, King Yan ouviu as conversas atrás de si e perguntou baixinho. Você não exagerou demais? Ele sentia que aquelas pessoas pareciam ter expectativas extremamente altas, como se tivessem sido doutrinadas. Shigo deu de ombros e disse despreocupadamente, eu só disse a verdade. Sério?
Você realmente não disse mais nada? King Yan olhou para ele com ceticismo. Eu só estirei um pouco os benefícios, só isso. Shigun acenou com a mão, indicando que King Yan não deveria prestar muita atenção a esses pequenos detalhes. O que você disse? King Yan perguntou. Afinal, ele precisava saber mais ou menos. E se eles chegassem à tribo e fossem expostos acidentalmente? Se isso não fosse bem conduzido, seria difícil recrutar mais pessoas para a tribo da próxima vez. Afinal, o xamã sempre planejou recrutar mais pessoas de volta para a tribo, e eles não podiam arruinar sua reputação por causa do tempo. Acabei de dizer que, quando forem para a tribo do dragão de chama, todos podem ter cerâmica. Shigun piscou. De qualquer forma, ele sentia que não estava errado. Não era que eles os teriam imediatamente, mas eventualmente os conseguiriam. Quanto a quando, isso era desconhecido. Dizer isso para eles é enganoso. E se eles não virem nenhuma cerâmica quando chegarem à tribo? O tom de King Yan ficou sério. Eu não disse que eles teriam imediatamente. E eu disse que para obter cerâmica, é preciso se tornar membro da tribo do Dragão de Fogo por muito tempo. Foi o que o xamã disse. Shigun fez bico. O xamã disse isso. Quando? Por que eu não sei disso? King Yan perguntou, confuso. Você estava contando a quantidade de linho naquela época e não estava por perto. Foi o que o xamã me contou. Enfim, sou eu quem lidera esse plano, então é normal que você não saiba. Shigun disse. Naquela época, Subayo instruiu que, desde que estivessem dispostos a vir para a tribo do Dragão de Fogo e ficar por pelo menos um ano, cada pessoa receberia uma cerâmica. Então é assim que é. Desde que não seja mentira, tudo bem. King Yan suspirou aliviada. Dessa forma, essas pessoas não se sentiriam enganadas, o que sem dúvida levaria a conflitos. Como eu poderia brincar? Seguirei as instruções do xamã à risca. Shigun colocou as mãos atrás da cabeça e caminhou calmamente. A missão de recrutamento designada a ele pela primeira vez foi concluída com sucesso, e o número de pessoas superou suas expectativas, tornando difícil não ficar feliz. Inicialmente, todos achavam que esse recrutamento traria cerca de 100 pessoas, mas, inesperadamente, mais que dobrou. Não fale tão alto, King Yan não podia fazer nada contra ele. T-Chef Primitive capítulo 456. Acontece que foi pensar demais passo. King Yan liderou aquele grupo de pessoas quando chegaram à tribo do Dragão de Chama, com todos agora reunidos do lado de fora da tribo. O povo da tribo do Dragão de Fogo entrou primeiro, querendo guardar os itens trocados. Shigun ficou fora da tribo, responsável por vigiar aquelas pessoas e explicar algumas precauções. Ele se endireitou e disse: depois de entrar na tribo, não ande por aí. Você deve nos acompanhar de perto, e então providenciaremos sua acomodação. Ele tinha muito medo de que aquelas pessoas andassem por aí depois de entrar, dificultando encontrá-las depois. Além disso, havia muitos assuntos confidenciais na tribo que ainda não podiam deixar essas pessoas saber. Entendemos. Todos responderam em uníssono. Só o trabalho vai te dar carne para comer. Este é um princípio imutável, lembre-se disso. Shigun disse severamente. Ele não queria que as várias centenas de pessoas que trouxeram de volta se tornassem preguiçosas e indisciplinadas ao retornar à tribo. A tribo precisava desesperadamente de pessoas agora, então precisavam ser diligentes. Ele ouvira dizer que ainda faltavam muitas casas de cimento para serem construídas antes da chegada da temporada de neve. Então, a atual força de trabalho da tribo simplesmente não era suficiente, e se essas pessoas fossem preguiçosas, seria ainda pior. Nós lembramos. Essas centenas de pessoas responderam novamente. Como estamos viajando há vários dias, hoje vamos descansar bem. Amanhã alguém vai arranjar trabalho para você. Shigun repetiu. Sim. Todos responderam. Passo. Alguém saiu e disse uma palavra a Shigun, então começou a conduzir aquelas centenas de pessoas para dentro da tribo. Essas centenas de pessoas ficaram chocadas assim que entraram na tribo do Dragão de Chama. Não se tratava apenas do solo especialmente virado lá fora. Também havia aquelas casas altas de madeira. Ao entrarem na tribo, encontraram muitas casas de madeira demolidas, o que os surpreendeu. Olhando ao redor, toda a tribo tinha apenas algumas dezenas de casas de madeira restantes, mas havia muitas pessoas da tribo do Dragão de Fogo entrando e saindo dentro da tribo. O grande número de pessoas na tribo do Dragão de Fogo não igualava o número de casas de madeira que estavam de pé,
Simplesmente não havia casas suficientes para morar. Eles se perguntavam se dezenas de pessoas tinham que morar em uma casa de madeira. Mas isso era impossível. Essas casas de madeira não podiam acomodar tanta gente. Eles ficaram atônitos, e até um pouco irritados. Isso parecia diferente do que tinham ouvido. A tribo do Dragão de Fogo não deveria ser muito boa. E também muito próspero, onde sempre se podia trabalhar e se teria carne para comer. Mas agora não havia nenhum lugar para ficar, muito menos para comer carne. A temporada de neve estava chegando. Sem casas de madeira, como eles sobreviveriam à estação de neve? Essa cena foi um choque tão grande para eles que acharam difícil aceitar a realidade. A tribo do Dragão de Fogo está tentando nos enganar? Não disseram que tinha muita carne para comermos? Alguém na multidão foi o primeiro a questionar. Sim, disseram que enquanto trabalharmos, teremos carne para comer. Agora, nem tem casa, quanto mais trabalho. Alguém na multidão ficou furioso. Parece que nossos piores medos se tornaram realidade. O que fazemos agora? Não podemos mais voltar para nossas tribos. Outra pessoa disse irritada. Acho que ainda devemos tentar, senão devemos ficar aqui esperando morrer. Eles nem têm casas de madeira suficientes. Como vamos sobreviver à estação de neve? Outra pessoa sugeriu. Nunca pensei que uma tribo tão grande enganaria aos outros. De onde vieram as cerâmicas deles? Alguém na multidão questionou. Aquelas centenas de pessoas estavam muito irritadas. Eles achavam que finalmente tinham tomado uma boa decisão. Mas, no fim, foram enganados. Como isso poderia ser considerado uma boa tribo? Shigo ouviu as conversas e sua expressão mudou. Ele se virou e disse. Se você se sentir injustiçada, pode ir agora. Nosso xamã nunca engana os outros. As conversas dessas pessoas lhe pareciam muito desconcertantes. Ele inicialmente não queria dizer nada, mas aquelas pessoas estavam dizendo coisas cada vez mais ridículas. Estamos apenas dizendo a verdade. Você não disse que a tribo do Dragão de Fogo era boa? Mas agora só restam algumas casas de madeira. Alguém na multidão respondeu. Isso mesmo. A temporada de neve está chegando. Será que todos nós devemos congelar lá fora? Outra pessoa acrescentou. Porque isso não era o que eles imaginavam. Eles vieram para a tribo do Dragão de Fogo esperando uma vida melhor, apenas para agora enfrentar a morte congelada. Quando eu disse que você ia morrer de frio? Já que nosso xamã disse que, enquanto você trabalhar, terá carne para comer e um lugar para morar. Então tudo é verdade. Shigo disse. Mas ele também entendia. Quem ouviu falar dessas coisas boas inicialmente e depois veio aqui para ver muitas casas de madeira demolidas, naturalmente ficaria insatisfeito. Então, o tom dele depois não foi muito duro, embora sua expressão facial tenha permanecido séria. Então, o que está acontecendo agora? Com só essas poucas casas de madeira restantes, não vai ter o suficiente quando nos mudarmos, né? Alguém na multidão gritou. Olhe com atenção. Embora não existam mais casas de madeira, temos casas de cimento. Shigo apontou para trás. Todas as 300 pessoas ficaram na ponta dos pés olhando para trás, e de fato encontraram muitas casas de cimento. A princípio, eles não sabiam o que eram, mas depois de ouvir a explicação, perceberam que eram casas. No entanto, ao ouvir isso, ficaram atônitos novamente. Casas de cimento. Pedras podem ser usadas para construir casas. E aquelas casas de cimento pareciam todas perfeitamente quadradas, não como se tivessem sido formadas naturalmente. Essas casas de cimento realmente podem ser habitadas? Alguém na plateia perguntou com dúvida. Claro, se não, por que construiríamos casas de cimento? Se não podiam ser habitadas, por que demoliríamos casas de madeira? Onde moraríamos quando chegasse a temporada de neve? Shigo perguntou em resposta. Como são construídas aquelas casas de cimento? Como eles são tão quadrados? As pessoas na multidão ficaram extremamente surpresas. Era a primeira vez que viam casas assim, e a primeira vez que sabiam que pedras podiam ser usadas para construir casas. Mas o que mais os intrigava era, como as pedras estavam empilhadas. Eles não cairiam. Você vai saber quando chegar a hora, mas por enquanto, ainda vai morar em casas de madeira, disse Shigo seriamente. Ele ainda precisava definir expectativas desde o início, caso contrário, não seria bom se essas pessoas tivessem suas esperanças muito altas. Quem sabia se eles poderiam pensar erroneamente que poderia morar naquelas casas de cimento agora? Entendemos. Mais de 300 pessoas responderam em uníssono.
Eles realmente acharam isso no começo, inicialmente achando que poderiam dormir naquelas casas de cimento. Assim, eles veriam que tipo de maravilha era uma casa de cimento, mas na verdade estavam apenas pensando demais. Tchef Primitive capítulo 457, um pouco mais curto. Subai abriu seus olhos negros, levantou-se e foi até a sala continuar desenhando. Recentemente, ele vinha desenhando plantas de naves. Naturalmente, esse era seu próximo plano, construir um navio. Ele queria ver se conseguiria construir um navio antes da chegada da temporada de neve. Se ele tivesse uma nave, tudo seria muito mais conveniente. Com um navio, ele poderia começar a explorar aquele rio, que guardava muitos segredos esperando para serem descobertos. O que havia do outro lado? Havia outras tribos ao redor do rio? Para onde mais o rio fluía? Tudo isso precisava ser conhecido. Se essas questões fossem esclarecidas, isso ajudaria muito no desenvolvimento da tribo, pois poderiam negociar e cooperar com outras tribos. Talvez pudessem até expandir ainda mais a tribo, o que certamente seria algo bom. Xamã, vamos tomar café da manhã primeiro, soou a voz suave de Wing. Subai assentiu levemente e se levantou, dizendo, certo, que comida deliciosa você fez hoje. Hoje fiz panquecas de batata doce, seguindo o método que você me ensinou. Wing sorriu. Ela realmente gostava de cozinhar, aprendendo pratos novos o tempo todo. Todos os dias, ela cozinhava algo com grande entusiasmo. Além de costurar roupas de linho, ela também começou a pesquisar sobre cozinhar e limpar a casa de cimento. Muito bem, eu te ensinei ontem e você já dominou hoje. Subai sorriu. Passo. Yan e Shalan tinham acabado de voltar do treino lá fora, ambos parecendo felizes. Cucu também abriu a porta do laboratório dela. Ela tinha começado a experimentar cedo naquela manhã. Bom dia, Xamã, disseram as três garotas em uníssono. Hora perfeita. Vamos tomar café da manhã juntos. Subai foi o primeiro a pegar uma panqueca de batata doce e começar a comer. Yan e os outros também se sentaram, cada um pegando panquecas de batata doce e começando a prová-las. A cada dia, eles gostavam mais da comida de Wing. Ela sempre lhes proporcionava uma surpresa agradável todos os dias. Tão delicioso. Cucu disse satisfeita, prendendo seus longos cabelos dourados atrás da orelha. Cucu, seu cabelo é tão comprido, não acha incômodo? Shalan perguntou curiosa. Sim, não é chato lavar o cabelo toda vez? Yan era o que mais não gostava de coisas problemáticas, e se sentia cansado só de olhar para aquela cabeça de cabelos longos. Escovou o cabelo dela novamente e suspirou. Sim, é realmente muito problemático, mas não há nada que eu possa fazer. Não sei como lidar com isso. Ela havia esquecido como cuidar do cabelo devido à perda de memória. Ela basicamente havia esquecido quase tudo. Ah é? Achei que você queria ficar com ele por muito tempo. Deixa eu te ajudar com isso. Eu aguento. Subai sorriu. Aconteceu que o pacote de assistência que ele abriu hoje continha uma tesoura. As tesouras anteriores eram usadas para outras coisas, então não eram mais adequadas para cortar cabelo. Sério? Xamã, meu cabelo comprido pode ser tratado? Cucu perguntou esperando. Ela estava incomodada com essa cabeleira há muito tempo. Não só tomar banho era um incômodo, como dormir também era problemático, muitas vezes acordando com dor depois de deitar sobre o próprio cabelo. Claro, termine de comer, e eu corto para você depois. Disse Subai. Sim, Cucu assentiu. Crunch. Crocante. O som das panquecas crocantes ecoava continuamente na sala enquanto todos comiam com grande prazer. Meia hora depois, todos já tinham terminado o café da manhã e tomavam o chá de frutas satisfeitos. Cucu se levantou, alisando seus longos cabelos dourados, e perguntou, Xamã, preciso fazer alguma coisa? Não, só sente-se. Subai balançou a cabeça, pegando tesouras de pele de animal para fazer os preparativos. Cucu sentou-se em seu lugar com uma expressão confusa, parecendo muito obediente porque não sabia o que aconteceria a seguir. Subai enrolou o pedaço de couro de animal no pescoço e o prendeu atrás com um clipe. Ele sorriu levemente e disse, não fique nervoso, apenas relaxe. Eu não vou te machucar. Ok, Cucu assentiu pensativa, parecendo exatamente uma criança que fez algo errado, momentaneamente sem saber o que fazer. Essa foi a primeira vez que Subai cortou o cabelo de outra pessoa. Ele pegou um pente que o sistema havia fornecido anteriormente e penteou o cabelo da garota.
Depois, ele reuniu o cabelo dourado da garota e primeiro aparou aproximadamente até cerca de um terço do comprimento original. Como assim? Você está satisfeito com esse comprimento? Quer que seja cortado mais curto? Subai perguntou. Afinal, na Terra, cabelo era a vida de uma garota. Muitas meninas não queriam cortar o cabelo curto. Às vezes, mesmo que fosse cortado um pouco demais, eles se sentiam devastados. Então, a pergunta de Subai era para obter seu consentimento, já que ninguém sabia exatamente qual extensão ela queria. Cucu olhou para o comprimento do cabelo dela, pensou por um momento e perguntou: Xamã, você pode cortar um pouco mais curto? Ainda é um pouco longo. Subai ergueu levemente as sobrancelhas e assentiu: tudo bem, vou cortar mais curto para você. Pegou a tesoura e cortou outra mecha longa, para que o cabelo de Cucu não arrastasse mais pelo chão. Agora o comprimento chegava à cintura, que era o comprimento típico de muitas garotas. Que tal esse comprimento? Quer que seja ainda mais curto? Subai achou que isso seria suficiente. Vamos cortar ainda mais, ainda está um pouco longo, disse Cucu sem hesitar. Cucu não queria mais cabelo comprido, pois agora fazia experimentos com frequência, e ter cabelo comprido era problemático. Frequentemente interferia em seus experimentos. Certo, Subai ficou um pouco surpresa, não esperando que ela quisesse o cabelo tão curto. Ele continuou cortando o cabelo dela, cortando outra porção grande. Agora, o comprimento chegava ao pescoço dela. Xamã, vamos deixar um pouco mais curto. Cucu ainda achava que era longo demais. Isso ainda é tempo demais? Subai ficou confuso. A diferença entre as expectativas deles era grande demais. Sim, Cucu sorriu de forma constrangida. Tchef Primitive capítulo 458, Salgado. Hoje. Xalan estava na cesta do balão de ar quente, seus olhos azuis constantemente observando o rio. Esse foi o segundo dia dela fora. Ontem, bem cedo, ela partiu da tribo, levando a ir com ela e um pouco de comida. Xalan, me pergunto quanto tempo mais vai levar. Aer disse, apoiando as bochechas com as duas mãos, os cotovelos apoiados na borda da cesta. Suas asas roxas de borboleta às vezes tremulavam, enquanto seu rosto mostrava tédio. Eles estavam entediados desde que saíram, ficando na cesta o tempo todo, o que era muito tedioso. Eu também não sei. Olhando para frente, ainda não consigo ver o fim do rio. Xalan balançou a cabeça e disse. Ela também se sentia entediada, olhando para o rio dormindo na cesta. Parece que ainda temos um pouco de caminho pela frente. É realmente cansativo. Aer resmungou. Deve ficar tranquilo para você, já que pode voar para brincar, mas eu não tenho asas, disse Xalan, afastando o cabelo azul que havia sido bagunçado pelo vento. Ela sentia inveja toda vez que via aquilo. Embora estivesse no céu, ainda era diferente de Aer, que podia voar livremente. Ela frequentemente a via girando o corpo de várias formas no ar, voando livremente, o que parecia divertido. Vou dar uma olhada. Talvez não estejamos longe da borda. Aer disse, batendo suas asas roxas de borboleta, preparando-se para voar. Ok, vai dar uma olhada. Assim podemos ter alguma esperança. Xalan assentiu em concordância. Em vez de ficar sem rumo no balão de ar quente, era melhor voar à frente e olhar. Afinal, voar seria mais rápido que o balão de ar quente. Bata asas, bata-as. Aer bateu suas asas roxas de borboleta e saiu do balão de ar quente, continuando a voar em direção à frente do rio. Ela batia as asas feliz, às vezes virando o corpo, às vezes encarando o céu azul com os pés chutando suavemente, parecendo muito feliz. Poder sair e se mover era bom, ficar na cesta era muito apertado. Que inveja! Xalan disse, observando sua figura ágil se afastando com inveja. Ela observou por um tempo até não conseguir mais ver a figura, então se virou e encostou as costas na cesta, olhando para o topo do balão de ar quente. Hoje. Enquanto o balão continuava avançando, 2 ou 3 horas se passaram, e Aer finalmente retornou. Aer tinha as duas mãos na cesta, mas não voou para dentro dela, seu corpo estava suspenso no ar. Ela tocou suavemente a cabeça de Xalan com uma mão e disse, Xalan, acho que vi. Ao ouvir essas palavras, Xalan imediatamente se virou e ficou ereto, perguntando, sério? Você realmente viu? Ela finalmente ouviu o que queria ouvir. Sua expressão entediada desapareceu instantaneamente. Não tenho certeza, mas é parecido com o que o xamã descreveu. Saberemos quando chegarmos lá, disse Aer,
piscando os olhos roxos. Aer viu um vasto lago imenso, tão largo que não conseguia ver sua borda mesmo depois de voar uma longa distância. Aquele lago era diferente do rio. Não parecia fluir em uma única direção. Bom, se demorou tanto para voar até lá, nosso balão de ar quente vai demorar ainda mais, certo? Shallan ficou muito feliz no início, mas ficou frustrada ao pensar naquele momento. Aer voou para dentro do balão de ar quente e disse, sim. Ainda precisamos de um tempo. Provavelmente chegaremos até o fim do dia. Vamos comer algo primeiro, estou com fome. Você deve estar com fome depois de voar tanto tempo. Vamos abrir uma panela. Shallan sorriu. Ela pegou um pote do canto do balão de ar quente e usou um pequeno bastão de madeira para quebrar a argila amarela no topo. Esses vasos eram selados com argila amarela para garantir que fossem herméticos, impedindo a entrada de bactérias, permitindo a preservação a longo prazo. Quando a argila amarela se rompeu, o perfume de dentro do pote imediatamente se espalhou. Shallan fungou, e o perfume entrou instantaneamente em suas narinas. Seus olhos azuis se estreitaram enquanto dizia, tão perfumado. Eu realmente quero comer toda vez que sentir o cheiro. Antes, quando iam ao campo de caça procurar cavalos, haviam comido carne preservada. Ela ainda se lembrava daquele perfume. Está com um cheiro tão bom. O xamã é realmente incrível. Aer não pôde deixar de elogiar. Agora, na tribo, carne preservada só era levada para comer ao sair. Eles não comiam dentro da tribo. Shallan despejou a comida da panela em uma tigela de cerâmica. Pedaços de carne suculenta de peixe foram derramados, liberando seu perfume. Desta vez, eles trouxeram carne de peixe preservada. Desde que conseguiram preservá-los da última vez. Posteriormente, eles produziram muitos outros tipos de carne preservada. Vamos comer. Shallan disse, piscando os olhos azuis. Os dois seguraram as tigelas de cerâmica e começaram a comer a carne em velocidade relâmpago, suas expressões cheias de satisfação. Pode-se dizer que essa era a comida mais deliciosa que haviam comido antes de Subá chegar à tribo. Antes, eles sempre comiam carne assada simples e comum. As carnes assadas que comeram tinham um gosto muito apegado e seco. Comparado agora, o que eles comiam no passado era medíocre. Claro, isso só aconteceu depois que Subá chegou. Antes de ele chegar, eles não viram problema com a comida. Afinal, eles comiam todos os dias, e nem todo mundo podia comer todos os dias. Na verdade, na época, conseguir um pedaço de carne já era muito bom. Hoje. 4 horas depois, o balão de ar quente começou a alcançar o grande lago onde Aer estivera antes. É agora. Isso é oceano? Aer apontou para a distância. Shallan penteou o cabelo e sugeriu, você pode voar e provar a água. Se é salgado, então é oceano. Aer assentiu, bateu suas asas roxas de borboleta e voou para fora da cesta, indo em direção ao fundo do grande lago. Bater asas. Aer voou rapidamente para a superfície do grande lago, suas asas batendo levemente para garantir que não caísse. Ela colocou a mão na água, depois a levou à boca para provar. No momento em que colocou na boca, a garota borboleta imediatamente franziu a testa. Ela parece estar com muita dor. Ah! Tão salgado. Aer balançou a cabeça repetidamente e começou a voar em direção ao balão de ar quente para contar a Shallan sobre isso. Shallan, vendo sua expressão, perguntou timidamente. Está muito salgado. Aer assentiu sem hesitar e disse com nojo. Sim, é salgado. Deve ser o oceano. Ah! Finalmente. Finalmente encontramos o oceano. Podemos levar alguns para relatar ao xamã. Shallan sorriu. Shallan tirou um pequeno balde de madeira com tampa do canto e entregou para Aer, querendo que ela trouxesse um pouco de água. Ok. Aer bateu as asas e voou para baixo novamente. Tchef Primitive capítulo 459. Por que precisamos usar folhas? De manhã cedo, Subá levantou-se da cama, fez o check-in e abriu seu pacote de assistência. Dessa vez, o que saiu foi um grande saco de arroz glutinoso, o que surpreendeu. Ele não se lembrava muito claramente, mas lembrava de forma aproximada que hoje parecia ser o festival do Barco Dragão, pois vinha acompanhando o tempo desde o dia em que transmigrou para cá. Não deveria estar errado sobre hoje. Então, eu deveria fazer algo apropriado para o festival do Barco Dragão. Pensou Subai. Ele ainda queria celebrar o festival do Barco Dragão nesta era primitiva. Afinal, na Terra ele sempre esteve sozinho. Mas agora era diferente.
Agora, ele era um xamã de uma tribo, e também havia jovens ao seu redor. Se ele celebrasse esse festival, seria muito diferente do tempo em que voltou à Terra. Toc toc. Xamã, você está acordado? O café da manhã está pronto. Ying bateu na porta e perguntou. Já vou sair, respondeu Subai. Creak. Subai abriu a porta e tomou um café da manhã simples com Ying. Hoje, Yanwu tinha ido treinar, e Shalan ainda não havia voltado. Xamã, o que tem nessa bolsa grande? Ying perguntou enquanto comia. Isso? É arroz glutinoso. Podemos usar para fazer zongzi. Hoje é o festival do barco dragão. Subai sorriu. Quando ele abriu hoje o pacote assistente, seu primeiro pensamento foi fazer zongzi. Silavin, zongzi é basicamente a versão chinesa do onigiri. Recheio no meio, com arroz glutão do lado de fora, normalmente envolto em folhas de bananeira para dar fragrância. Como ele pôde deixar o festival do barco dragão passar sem criar zongzi? Com zongzi, o festival dos barcos dragão estaria completo. O festival dos barcos dragão também precisava de barcos dragão e coisas do tipo. Mas como ainda nem tinham construído barcos regulares, barcos dragão não seriam considerados por enquanto. Embora fabricar barcos dragão não fosse difícil, provavelmente exigindo apenas algumas tábuas de madeira para montar, não havia mais necessidade disso. A tribo ainda não havia se desenvolvido totalmente em um assentamento com aparência de cidade, então esses programas de entretenimento podiam ser pulados. Comer zongzi já seria suficiente. Xamã, o que é arroz glutinoso? E o que é zongzi? E o que é um festival dos barcos dragão? Ying estava completamente confuso. Surgiram tantos termos desconhecidos de uma vez só. Arroz glutinoso é um tipo de alimento, semelhante ao trigo. Zongzi é comida feita de arroz glutinoso, e o festival do barco dragão é um feriado, assim como seu festival da flor cor-de-rosa. Subai tomou um gole de água e continuou. Exceto que meu festival do barco dragão é um feriado para homenagear uma certa pessoa. Ying ainda parecia confuso e perguntou, Xamã, esse festival é da sua antiga tribo? Ying nunca tinha ouvido falar desse festival em todo o tempo que passou na tribo do dragão de chama, então imediatamente se perguntou se era um festival da tribo anterior do Xamã. Acho que sim. Este festival é bastante significativo. Vamos fazer zongzi hoje. Subai sorriu. Para ser honesto, ele não comia zongzi há muito tempo e hoje era o festival do barco dragão. O sistema simplesmente lhe deu um saco de arroz glutinoso, então por que não fazer um pouco de zongzi? Além disso, ensinar as meninas a fazer zongzi seria bem divertido. De qualquer forma, quando a tribo do Dragão de Fogo finalmente se tornou uma cidade, ele planejava continuar esses festivais aqui. Ótimo! Então vamos fazer zongzi. Mas Xamã, como você faz zongzi? Ying perguntou, inclinando a cabeça. Ela ficou mais animada desde que soube que era sobre fazer comida. Precisamos lavar o arroz glutinoso primeiro, depois deixá-lo de molho. Podemos preparar outras coisas enquanto isso, disse Subai suavemente. Ele queria fazer zongzi de carne, daquelas em que dá uma mordida e a carne gorda derrete na boca. Esse sentimento era simplesmente algo que todos tinham que experimentar uma vez. Quando as gorduras da carne grudavam no arroz glutinoso derretiam lentamente, e finalmente todo o óleo pingava no arroz glutinoso, o gosto era simplesmente celestial. Xamã, o que precisamos preparar? Vou preparar agora. Ying disse. Ela sempre foi muito entusiasmada com tudo relacionado à comida, sempre querendo experimentar. Prepare alguns cogumelos e um pouco de carne. Na verdade, qualquer coisa que você queira comer. Também prepare algumas vinhas pequenas, mas o mais importante, precisamos preparar algumas folhas. Subai sorriu. Não havia regras rígidas para fazer zongzi, alguém podia colocar o que quisesse comer dentro. Algumas pessoas gostavam de zongzi mais doce e até colocavam coisas como tâmaras de mel dentro. Cada um tinha um gosto diferente. Folhas. Você precisa de folhas para fazer zongzi? Ying perguntou, confuso. Claro, senão por que se chamaria zongzi embrulhada? É sobre colocar arroz glutinoso dentro das folhas. Subai assentiu. Xamã, que tipo de folhas precisamos? Vou prepará-los. Ying perguntou. Não existe um tipo específico de folha. Desde que as folhas sejam longas e largas o suficiente, servem, explicou Subai. Encontrar as folhas típicas para zongzi nesta era primitiva não seria fácil, então substituir por folhas grandes seria aceitável. Certo,
Vou me preparar agora, disse Ying, olhando para fora da sala. Passo, passo, passo. 1 hora depois, ela entrou carregando uma cesta de madeira larga e plana. A cesta de trilhagem continha muitos ingredientes: carne, ovos de galinha selvagem e alguns cogumelos. Xamã, isso é suficiente. Ying colocou tudo sobre a mesa. Já chega. Tire o arroz glutinoso embebido. Deve estar pronto, instruiu Subai. Ying assentiu e usou uma tigela de madeira para tirar todo o arroz glutinoso embebido, depois escorreu o restante da água. Ela colocou a bacia de arroz sobre a mesa e perguntou animada: Xamã, o que fazemos agora? Ela estava realmente impaciente, ansiosa para começar a fazer zongzi. Não tenha pressa. Subai pegou as pequenas vinhas e começou a entrelaçá-las. O mais essencial para fazer zongzi eram essas videiras. Sem elas, seria impossível garantir as folhas. Ele entrelaçou as pequenas vinhas em um embrulho, depois pendurou esse embrulho, com as vinhas restantes para serem usadas individualmente para envolver cada zongzi, o que seria muito conveniente. Subai amarrou habilmente as pontas de uma dúzia de cipós e depois as pendurou. Xamã, para que é isso? Ying não entendeu desde o começo e continuava pensando que criar zongzi devia ser muito difícil. Este é apenas o passo inicial. Observe atentamente o que vem a seguir. Subai sorriu. Ele pegou 2 folhas lavadas e limpas e as enrolou juntas para formar um funil, com a parte inferior selada. Tchef Primitive capítulo 460. Parece que não sou adequado para isso. Subai, depois de preparar as folhas, primeiro pegou um punhado de arroz glutinoso e colocou dentro das folhas. No entanto, ele não pegou muito, só um pouco, só o suficiente para preencher a base em forma de funil da folha. Xamã, essa folha é tão grande, por que você só está colocando um pouco de arroz glutinoso nela? Ying perguntou curioso. Ela apoiou o rosto com as 2 mãos, observando curiosamente a operação com grande atenção. Como logo estaria praticando, precisava prestar muita atenção agora. Frequentemente, ela podia aprender algo apenas assistindo uma vez. Suas habilidades culinárias eram excepcionais, na maioria das vezes sem necessidade de demonstrações repetidas. Porque precisamos preencher o fundo primeiro, para poder colocar o recheio por cima, explicou Subai suavemente. Depois da explicação, continuou, pegando um cogumelo e colocando-o sobre o arroz glutinoso. Depois, pegou um pouco mais de arroz glutinoso para cobrir o cogumelo e, em seguida, colocou um pedaço de carne de besta por cima. Ele repetiu esse processo de adicionar arroz glutinoso, adicionar recheio, adicionar arroz glutinoso, adicionar recheio, até que a folha em forma de funil estivesse completamente preenchida. Você precisa prestar atenção a este passo. Isso é um pouco mais complicado. Subai disse pacientemente. Sim, Ying assentiu pesadamente. Depois que Subai terminou, ele cobriu com 2 folhas, depois pegou uma videira e começou a envolvê-la ao redor do zongzi, até que o zongzi ficou completamente bem amarrado. E é isso, um zongzi está completo. Entendeu? Subai perguntou. Ying tinha uma expressão conflituosa, pensou por um momento e disse, acho que sei fazer, deixe eu tentar. Ótimo, então tente. Se houver algo que você não entenda, é só me perguntar. Subai não continuou fazendo outra. Ele queria ver como ela conseguiria. Ying assentiu e começou habilmente pegando 2 folhas e enrolando-as em forma de funil. Após o primeiro passo, começou a colocar um pouco de arroz glutinoso dentro, depois adicionou alguns cogumelos. Ela realizou muitos passos detalhados e, finalmente, começou a cobri-lo com folhas, chegando à fase de encadernação. Mas como era a primeira vez que ela criava zongzi, a folha nem estava devidamente coberta, e buracos apareceram. Ah, porque abriu. Ying arregalou os olhos cor-de-rosa, descobrindo que todo o zongzi tinha 2 grandes buracos. Subai riu alto e disse, é porque você colocou arroz glutinoso demais e ele estourou as folhas. Ele percebeu isso enquanto observava, e estava prestes a dizer algo quando a viu pegar outro punhado de arroz glutinoso e colocá-lo dentro. Naquele momento, obviamente já era tarde demais. Ele achou melhor deixá-la cometer um erro primeiro, para que soubesse como fazer zongzi direito. Então é isso. Parece que fazer zongzi não é tão simples assim. Ying suspirou. Mas ela não desistiu e pegou mais 2 folhas para começar a fazer zongzi novamente. Passo, passo, passo. Uma série de passos alegres soou enquanto Yan Hua subia do primeiro andar ao segundo andar com um sorriso. Xamã, Xiaoyu,
O que vocês estão fazendo? Por que você está brincando com folhas de repente? Yanhua perguntou curiosa. Assim que subiu, viu Ying segurando duas folhas enroladas em uma forma estranha. Estamos fazendo zongzi. Quer tentar? Ying disse com um sorriso. Ela brincava feliz com os grãos de arroz glutinoso grudados no rosto, parecendo bem cômica. Yanhua cobriu a boca e riu, dizendo, você deveria limpar o que está do rosto primeiro. Mas o que é zongzi? Zongzi é. Ying explicou entusiasmada. Rangido. Quando ela estava prestes a terminar de falar, Cucu abriu a porta do laboratório, tendo ouvido algumas conversas sobre zongzi na sala. Ela saiu querendo tentar fazer zongzi também. Afinal, ela havia ficado tempo demais no laboratório. Ela precisava sair para tomar um pouco de ar fresco. O cabelo de Cucu agora estava muito mais curto do que antes. Tinha sido cortado bem curto, um pouco mais longo que o de um menino, aproximadamente na altura da orelha. Isso foi a pedido dela. Ela achou incrivelmente confortável ter esse tempo tão curto. Lavar o cabelo seria muito mais conveniente no futuro e não interferiria em seus experimentos. No geral, havia muitos benefícios em ter cabelo curto. Quer se juntar a nós? Subai perguntou com um sorriso, fazendo os 11 ser mais divertido com mais pessoas. Cucu assentiu sem hesitar e respondeu, eu também gostaria de tentar. Depois de cortar o cabelo, sua personalidade também começou a mudar um pouco, não sendo mais a pessoa quieta e reservada que era antes. Agora ela estava mais despreocupada. Xamã, eu não sabia que Zongzi tem tantos passos nisso. Yanhua disse enquanto se sentava na cadeira. Certo, para de falar e vamos começar a fazer Zongzi. Ying insistiu, já um pouco impaciente para tentar fazer um segundo. Ok, as outras duas garotas assentiram e também se reuniram ao redor do arroz glutinoso. Eles eram como aprendizes, observando com olhos arregalados e, então, segurando duas folhas nas mãos, começaram a imitar de forma profissional. Ah não, quebrou de novo. Ying exclamou de repente, olhando para o zongzi quebrado em sua mão. Hein? Por que quebrou? Porque esse parece bom. Yanhua apontou para um zongzi completo. A primeira quebrou porque Ying colocou arroz glutinoso demais, e a segunda quebrou porque ela apertou demais e rasgou a folha. Preste atenção nesses dois pontos e você vai conseguir fazer um bom zongzi, explicou Subai. Afinal, era a primeira vez que faziam zongzi, erros eram inevitáveis. Eles só precisavam tentar mais algumas vezes. Certo, o espírito lutador de Ying estava desperto, com um olhar determinado enquanto continuava a tirar folhas e começar a operar. Yanhua e os outros também foram misteriosamente atraídos por esse clima, começando a pegar folhas e aprender. Alguns minutos depois, Ying finalmente conseguiu enrolar um zongzi completo. Embora a aparência não fosse particularmente boa, pelo menos não estava quebrada ou vazando, o que já era motivo suficiente para ela comemorar. Ótimo, finalmente fiz um. Ying imediatamente exibiu um sorriso radiante. Yanhua, com um rosto que achava tudo muito mágico, também começou a seguir os passos, mas o resultado era previsível. Não foi nada tranquilo. Os dois eram muito piores que Ying, tendo tentado 7 ou 8 vezes sem sucesso. Parece que eu realmente não sou feito para fazer essas coisas. Yanhua desistiu completamente e não tomou mais folhas. O Cuco mal conseguiu embrulhar um zongzi, mas ainda assim não ficou tão bonito. Ela suspirou e disse, parece que eu também não sou adequada para isso, é só muito difícil. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.